Boa tarde, como é que vocês estão aí de casa? Eu estou aqui ao lado de um cara importantíssimo para a política da nossa região do Cariri, que é o grande Pedro Lobo, ele que está abrindo o nosso programa de hoje, dessa segunda-feira. E o programa Sintonize está ao ar e vai entrevistar Pedro Lobo. Pedro Lobo que atuou com 2 mandatos de vereador no Crato, ele também que atuou como deputado estadual, ele que é pré-candidato a deputado estadual. E será um prazer imenso conversar com um homem que tem muita história, que trouxe grandes coisas para a nossa região e, é claro, continua atuando a favor do povo. Pedro Lobo, seja bem-vindo ao programa Sintonize. Eu que agradeço, Tiago, ao convite de poder estar aqui conversando com os seus telespectadores, com as pessoas que estão nos acompanhando pelos diversos canais das redes sociais. Dizer que é um imenso prazer poder estar dialogando com você e com todos a sua rede de pessoas que transmitem esse programa tão bom e que tem tido uma ação muito forte, que é o programa Sintonize, juntamente com os demais canais que reproduzem o seu programa. Parabenizar pelo programa, parabenizar pelo seu trabalho, que tem tido aqui uma grande audiência aqui na região de todo o Cariri e todo o estado do Ceará e no Brasil e no mundo afora, através das internet e dos demais canais de comunicação. Com muitos anos de trabalho dedicado para o povo, recordo-me quando eu vi suas fotos, bem novinho, Pedro, um adolescente trabalhando em meio à população, sempre lutando pelo povo. São quantos anos de vida ativa no partido que você atuava recentemente, né? Que daqui a pouquinho vamos contar que Pedro Lobo já vai estar de novo partido. E desde quando desenvolveu esse amor tanto pela política? Olha, de trabalho social eu estou desde pequeno, ainda como criança. Eu, na minha comunidade do Sítio São José, participei e iniciei no movimento, para você ter uma ideia, no movimento chamado Juvenil. E em seguida no movimento da igreja, no movimento de jovens Unir a Senhora do Carmo, que é o Mujunski, que na época nós era o movimento da nossa comunidade lá do São José, de onde eu nasci e me criei aqui entre Crato e Juazeiro. Então isso há 35 anos que nós estamos nesse movimento, nessa luta, né, em prol do movimento comunitário, do movimento social. Então eu tenho, hoje eu posso dizer, 35 anos de movimento social, de luta em defesa do trabalhador, da trabalhadora e mais especificamente na política. Quando eu ingressei, eu tenho 20 anos de Partido dos Trabalhadores, mas antes disso eu já tinha militância no movimento em defesa, desde 89 que eu participo do movimento e apoio o nosso presidente Lula. Então você pode ver aí, de 89, eu sempre milito no Partido dos Trabalhadores, mas de filiação mesmo, tem pouco mais de 20 anos, mas de militância, tenho muito mais de 30 anos trabalhando no movimento social, no movimento sindical e no movimento comunitário em defesa da classe trabalhadora, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras e na construção da nossa democracia e fortalecimento da classe trabalhadora. Uma história 100% dedicada ao povo. Você vê que desde a sua adolescência, sempre trabalhando pelo povo, cuidando, trazendo projetos, que inclusive recentemente, Pedro, você não estava no Brasil, você estava em Dubai, no Egito. Conte um pouco para o público que está em casa o que você estava fazendo nesses países. Eu faço parte de uma missão, de uma rede de cooperação internacional, de fortalecimento das cooperativas, tanto as cooperativas da agricultura familiar, como as cooperativas de serviços, cooperativas dos diversos de turismo, mas com foco em especial para buscar mercado para os nossos produtos produzidos pelos nossos produtores e vender para o mundo inteiro. Então, o governo brasileiro, através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, criou as rotas da integração, que são rotas de arranjos produtivos formados para desenvolver os nossos negócios produzidos aqui no Brasil, como a rota do mel, que é a apicultura, a rota do leite, que é a produção de leite, a rota das fruticulturas, que trabalha as fruticulturas diversificadas, a rota do açaí, a rota da moda, como desenvolvimento da nosso artesanato e da nossa cultura
de formação com relação à nossa moda brasileira, em específico aqui no Ceará, que é muito forte. Então, nessas rotas que nós estamos desenvolvendo, o governo criou essa missão internacional de buscar novos mercados através da cooperação internacional, fortalecendo o cooperativismo. Então, eu sou um defensor, sempre defendi as cooperativas, o associativismo como instrumento de desenvolvimento social, porque só através da união, seja lá dos pequenos, transformar os nossos pequenos produtores, nossos pequenos artesãos, para que se unir e se fortalecer para vender, tanto aqui no mercado local, no mercado interno, como também buscar novos mercados para a nossa produção, escoamento da nossa produção, buscando novos mercados. E aí eu estive já em 2 missões importantes. Uma delas nós participamos na maior feira da África, que foi a Feira do Egito, no final do ano, de dezembro, onde nós tivemos aí uma grande articulação, tanto na Europa como no Egito, onde nós tivemos essa integração de buscar nosso mercado árabe, que é um mercado muito forte, como também na Europa, como nós estamos colocando o nosso mel produzido no Brasil, em especial aqui no Ceará, como também a farinha de mandioca produzida aqui no Brasil e no Nordeste. Nós já estamos comercializando mais de 200 toneladas de farinha, colocando no mercado europeu, no mercado lá da Eslovênia, na Itália, essa integração com as redes de cooperação, de cooperativas daqui do Brasil, do Nordeste, com o mundo, como também nós tivemos agora recentemente na maior feira de alimentos do mundo, que aconteceu em Dubai, agora no final de janeiro, onde nós podemos estar representando o Brasil e os nossos produtores, em especial as cooperativas aqui do Brasil e do Nordeste, em especial do Ceará, onde nós buscamos mercados e integração para escoamento do nosso mel, o mel produzido aqui no Brasil, produzido no Nordeste, no Ceará, onde nós estamos fazendo essa grande rede. Para você ter uma ideia, buscar mercados também para a nossa castanha produzida no Brasil. No Brasil e no Ceará, o Ceará é um dos maiores produtores e exportadores de castanha de caju, mais especificamente na região do litoral, ali no litoral, pegando a Grande Fortaleza, como Mocara, Pacajus, Cascavel, Eusébio, né? Então são grandes produtores e exportadores de castanha de caju, né? Também a cajuína. Aqui também nós buscamos mercados para a produção de óleo, para você ter uma ideia do piqui, os produtos que nós temos aqui na sociobiodiversidade, como piqui, fava danta, né? O óleo da macaúba, do babaçu. Então nós estamos nessa grande rede, primeiro, organizar os nossos produtores, agroindustrializar os produtos para que a gente possa estar gerando renda e agregando valor no campo, na medida que você beneficia os produtos com a agroindustrialização, para que a gente possa comercializar esses produtos produzidos pelos nossos agricultores, pequenos agricultores, vender aqui no nosso mercado interno, mas também buscar mercado externo. Nós temos aqui uma grande rede de cooperação que o governo do presidente Lula ampliou e compra os produtos da nossa agricultura familiar para a merenda escolar, como é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde ampliou de 30% para 45% a obrigação desses produtos estarem sendo colocados na nossa merenda escolar, mas para esses produtos chegarem na merenda escolar, eles precisam passar por um beneficiamento, pela uma agroindustrialização, e é disso que nós estamos trabalhando, preparando os nossos produtores, os nossos agricultores, para que eles possam estar vendendo seus produtos, gerar renda no campo e gerar renda para o estado do Ceará e aqui para o Brasil. Então, essa minha missão de estar participando desta grande missão internacional, buscar novos mercados e colocar o Brasil no topo nessa grande missão que é também de ajudar com a produção de alimentos, alimentar o mundo inteiro, né? Esse grande papel que o Brasil exerce, liderado pelo nosso presidente Lula, de também contribuir para a produção de alimentos a nível global. Que tamanha responsabilidade em saber que na nossa região tem um representante que esteve à frente não só
aqui do Cariri, mas representando o Nordeste, nessa tamanha feira que aconteceu aí internacionalmente, a maior feira, né, do mundo. E o Pedro Lobo estava lá representando nós aqui do Cariri, o nosso Nordeste. Que isso me deixa de coração alegre em saber que tem pessoas aqui com esse potencial de trabalho que faz com que tudo isso aconteça. Pedro, pré-candidato a deputado estadual, é isso? Com certeza, nós estamos colocando o nosso nome, a apreciação do povo do Cariri, a apreciação do povo do estado do Ceará, para que a gente possa poder representar essa região que cresce, que tem um potencial enorme para representar na Assembleia Legislativa. E eu sempre digo o seguinte: o estado do Ceará, e em especial o Cariri, está sendo contemplado com duas das mais importantes obras de infraestrutura do governo federal que cortam aqui a nossa região. Que uma delas é a transposição das águas do Rio São Francisco, que aqui é o CAC, que é o Cinturão das Águas, que pega a água lá aqui de Jati, né, lá na região, para cortar um raio de perenizar aqui o Rio Cariús, que passa aqui por a região do Cariri, um canal que já está com 90% das obras construídas. E nós estamos trabalhando junto ao nosso governador Elmano, junto com a Federação da Agricultura do Estado do Ceará, que é a FAEC, para a instalação de um polo de irrigação aqui para o Cariri, um perímetro irrigado, onde nós iremos irrigar cerca de 10 mil hectares para transformar aqui uma nova fronteira agrícola, o papel que o Cariri tem na produção de alimentos. Essa obra é magnífica, porque nós iremos irrigar e ter produção. Uma outra grande obra de infraestrutura tão importante, que é a Transnordestina, que irá ligar aqui o Cariri ao Porto do Pecém, lá em Fortaleza, levando nossos produtos produzidos aqui num raio de 100 quilômetros para chegar ao mundo, e daqui também até Recife, com a Transnordestina, que é o Porto do Suape, que também irá levar essa produção para o mundo e trazer esses produtos do mundo para cá também, melhorando a logística, como também trazer a produção nossa de fertilizante, de produção de grãos, de milho, para transformar aqui essa região numa região promissora e competitiva na questão da pecuária, com soja e milho, que nós iremos trazer aqui do sul do Piauí, da região da Matopiba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, onde tem lá já é um grande celeiro agrícola internacional, e o nosso Brasil, para trazer esses produtos mais baratos através da Transnordestina, para que a gente possa transformar essa região competitiva. Então é nesse cenário também com o turismo, que é forte aqui, o turismo religioso, o turismo de negócios, o turismo ambiental, com a nossa Chapada, que nós estamos trabalhando para ser reconhecida como patrimônio da humanidade pela Unesco, está bem adiantado, e essa região aqui será, sem sombra de dúvida, uma grande região que tem um grande projeto promissor de desenvolvimento regional. E o que nós queremos é estar na Assembleia Legislativa, junto com o nosso governador, junto com o nosso presidente, para transformar essa região em desenvolvimento, que ela possa se desenvolver desde Salitre, ali na região a 150 quilômetros daqui, nessa área aqui, nessa região, como até Penaforte, que esse crescimento, esse desenvolvimento se dê de forma que os nossos pequenos produtores, que os nossos pequenos comerciantes participem e partilhem desse desenvolvimento, que o desenvolvimento não seja concentrado apenas numa pequena parcela da população, mas que o PIB do Cariri cresça cada vez mais e sendo bem distribuído para que todos possam participar desse momento importante que o Cariri está passando e irá atravessar nos próximos anos, com essas duas grandes obras importantes para o desenvolvimento da nossa região. Pedro Lobo, que hoje concedeu seu tempo para conversar com o programa Sintonize e o público que está em casa. E Pedro, vamos voltar aqui a fazer umas perguntas que aconteceu recentemente, uma polêmica, a desafiliação ao PT, mas antes eu gostaria de ouvir um pouco da sua trajetória com o PT, pois no bloco anterior você me falou que foi em média de 20 anos só no Partido dos Trabalhadores. Eu quero dizer que eu construí toda a minha vida pública
política dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Foi o meu primeiro partido político que me filiei, mas antes de filiar no partido, eu já tinha uma militância. Como eu falei, a militância desde dos anos 90, eu sou militante do Partido dos Trabalhadores, fiz minha filiação nos anos 2000, né, para ingressar mais ativamente na política. Em 2012 eu fui candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo Dr. Marcos Cunha, daquela eleição de 2012. Dr. Marcos Cunha, candidato a prefeito, eu fui a cumprir essa missão de estar na chapa como candidato a vice-prefeito com o Dr. Marcos Cunha. Aí em 2016 foi 2012, 2013, eu fui eleito presidente do PT, com a grande missão de reorganizar o PT no município do Crato, de abrir o partido, ampliar nossas filiações. O partido era um partido conhecido muito fechado, de dialogar com os outros partidos e dialogar com a sociedade, com a imprensa, tinha muita reclamação. Nós abrimos o partido, porque eu comecei a perceber isso na campanha de 2012. A gente tinha essa grande reclamação da população na nossa campanha, que o partido precisava mais, no momento onde nós tínhamos o nosso presidente Lula, que foi presidente da República e deu um show de administração, já estava com a Dilma como pré-candidata, né? Aliás, o Lula já estava na reeleição da Dilma, né? Preparando. Dilma já era presidenta. Então, nós tínhamos esse grande desafio. E aí, em 2016, eu fui candidato a vereador pelo município do Crato, fui eleito. 2018, candidato a deputado estadual, fiquei na suplência, assumi em 2022. E 2020, fui candidato à reeleição pelo PT para vereador, dobrei os votos, fico muito feliz. Passei 8 anos sendo presidente do meu partido, fui diretor, membro do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, participei da executiva estadual do Partido dos Trabalhadores, então, e fico muito feliz, né, de poder ter participado de todos esses espaços dentro do partido, ajudar a construir o partido, ajudar a construir o movimento Lula Livre quando Lula foi preso, ajudei quando do golpe e mobilizar o povo nas ruas, denunciando o golpe contra a Dilma, aquele golpe injusto, um impeachment injusto da presidenta Dilma. E eu, nas ruas, sempre liderei esse movimento com os demais companheiros e companheiras aqui na região do Cariri, e fiquei muito feliz, aprendi muito com o Partido dos Trabalhadores, é uma escola que eu tive, mas as condições hoje, políticas eleitorais nesse momento, não fizeram com que eu teve que pedir a minha desfiliação do Partido dos Trabalhadores por uma questão muito simples, né? O partido hoje, eu estou na disputa da eleição para candidato a deputado estadual, e a forma como o PT ficou no município do Crato, aonde eu ajudei a construir esse partido, ficou numa convivência praticamente ruim por conta das disputas internas que ocorreram no ano passado, por as diversas situações que ocorreram. Então, ficou muito difícil a minha convivência interna no meu município, dentro do Crato, e por esta razão eu resolvi, dialogado com o partido, dialogado com a minha base no município do Crato, especificamente porque eu sou filiado no município, nós resolvemos se desfiliar do partido para começar uma nova trajetória política, né, e a disputa para a eleição de deputado estadual, e também começar uma vida nova, né, sempre defendendo o nosso trabalho, que é o trabalho de defender sempre o nosso povo, a região, mas sobretudo a classe trabalhadora, os que mais precisam da atenção do Estado. E, evidentemente, por isso que nós estamos com a nova missão agora, escolher um novo partido
e se ingressar numa nova vida, mas sempre manter a nossa história e a nossa luta, tudo que eu aprendi e defendi no Partido dos Trabalhadores ao longo dessas mais de 2 décadas filiado a esse partido. Pedro, com um histórico grandioso de trabalho, de luta, né, pelo seu povo, pela nossa região, fazendo com que a gente continue se destacando no Brasil e no mundo. Mas, Pedro, eu vou puxar essa pergunta um pouco mais para a vida pessoal. Pai de 4 filhos, sendo 2 um casal de gêmeos, esposo, como você consegue conciliar a sua vida pessoal e profissional? Você consegue ter esse apoio familiar, dar assistência familiar, enquanto você também dá assistência ao seu povo, ao povo da região do Crato, ao povo do Ceará? É muito difícil, sabe? Você vê, hoje eu olho para meus filhos, tem um casal de gêmeos, como você falou, o Pedro Jorge e a Juna Priscila, que hoje tem 18 anos, né? Mas eles compreendem isso me ajuda muito, porque não é fácil. Você, quem vive na vida política, na vida pública, você saber deixar de estar, como hoje, final de semana, à noite e nos finais de semana, onde você precisa mais estar conversando com o povo, nas lideranças, nos feriados, nos finais de semana. Então, mas isso é uma missão. E meus 2 filhos, Pedro Jorge e Joana, entendem isso com muita tranquilidade, me dão maior força, né? Como também a Jamile, que é minha filha de coração, e me dá também todo apoio, né? A mais velhas. E hoje eu tenho também um menino de 5 anos, que é o Davi, que é o mais novo, né? O caçula, e também é o que hoje precisa mais da minha atenção, né? Mas assim, faz parte da vida, né? Eu tenho a sorte também de ter uma companheira muito compreensiva, que é a Laine, e me dá todo apoio também. Então isso entende as nossas missões que nós estamos na vida para servir. Não é fácil você conciliar isso, porque você às vezes, essa vida que a gente leva consome muito, né? E a gente tem que estar presente, acompanhando e dando assistência ao nosso povo. Mas eu entendo isso sempre como uma missão e uma vocação. E na medida do possível a gente vai conseguindo conciliar com o apoio, com a compreensão destas pessoas que fazem parte da minha vida, que me dão muita motivação e energia para continuar nessa vida, lutando para defender o nosso país, o Cariri, e defender o nosso povo, sobretudo. Pedro, antes de mais nada, eu separei 3 palavras que eu gostaria de entender a qual ponto de vista você vê elas. Deus, futuro e família. Deus é a razão de tudo na nossa vida. É nosso guia, nosso mestre, nós que temos fé. Qual é a outra? Futuro. O futuro a Deus pertence e eu não tenho dúvida que é muito promissor. E a família é a base, é a célula máscara da sociedade e que nós precisamos preservar muito e apoiar muito a família como um instrumento de fé, de muito amor, que é a base da sociedade. Deus, família e um futuro que nos reserva com muita luz e com muitas bênçãos. E estamos aqui encerrando esse bate-papo com o nosso querido Pedro Lobo, nosso pré-candidato a deputado estadual, que tem um trabalho honroso para o seu povo, um ser humano incrível, uma pessoa incrível, um político incrível, uma história incrível. Pedro, como o seu horário está corrido, a gente já vai interromper, mas eu quero voltar a ter um novo diálogo com você para o futuro próximo. Você aceita novamente participar do nosso programa Sintonize? Será um imenso prazer poder estar dialogando com você, esse jovem promissor de futuro, que eu fico muito feliz em ver sua ascensão. Acompanhei toda a sua trajetória e para nós é muito orgulho de ver estes homens e mulheres construindo, que são verdadeiros construtores do futuro que começa agora. Portanto, um grande abraço e um beijo no coração de todos. Eu quero vir aqui para discutir mais detalhadamente sobre as nossas propostas para o presente e o futuro da região do Cariri. Um beijo no coração de todos e todas. E até breve.
Pedro, gratidão. E você que está em casa, não sai daí, que após o apoio cultural vem mais novidades.